Fui revisitar os meus filmes e eu encontrei mais uma lista de, acho que uns 50 filmes favoritos. Que tal? A pilha não vai diminuir nunca. Hoje eu escolhi falar de um filme que eu acho que, assim, marcou gerações. É um filme que encanta. Eu selecionei umas 2 cenas desse filme muito legais pra gente curtir junto, que é Curtindo a Vida Doidado, né? É um filme que lança o Matthew Broderick. É um filme onde a gente tem a oportunidade de rever a Jennifer Grey, de Dirty Dancing. E é um filme extraordinário. É um filme que, assim, ele, como o De Volta para o Futuro, é um filme que é atemporal, né? E, assim, essa cena aqui, que eu vou presentear vocês com o início da minha fala, é uma cena que, assim, não dá para assistir parado. It's gonna be a fright book at Venus. Well, shake it up, baby, now. Shake it up, baby. Twist and shout. Twist and shout. Come on, come on, come on, come on, baby, now. Baby, come on and work it on out. Work it on out, well, work it on out. Work it on out. You know you look so good. So good. You know you got me going now. Just like I knew you would. Like I knew you would. Well, shake it up, baby, now. Shake it up, baby. Twist and shout. Twist and shout. Come on, come on, come on, come on, baby, now. Come on, baby. Come on and work it on out. Work it on out. You know you twist a little girl. Twist a little girl. You know you twist so fine. Twist so fine. Come on and twist a little closer now. Twist a little closer. Let me know that you're mine. Know you're mine. Yeah. Gente, contei a lista, não são 50, tem 32 filmes novos, novos velhos. Curtiram a cena? Então, Curtindo a Vida Doidado não foi o primeiro filme do Matthew Broderick. O primeiro filme do Matthew Broderick foi Jogos de Guerra, de 1983. Depois ele fez um filme que também é um dos meus filmes preferidos, que é O Feitiço de Áquila, de 1985, com a Michelle Pfeiffer e o Rutger Hauer. E ele faz o Curtindo a Vida Doidado em 1986. Agora sim, é um filme maravilhoso, que faz a gente lembrar um monte de coisas, mas assim, na verdade, não é do Ferry que eu quero falar, né? Do personagem do Matt Broderick. Eu quero falar do Cameron, do personagem do Alan Hook. E eu vou colocar uma cena aqui para vocês terem uma ideia do que eu quero conversar, tá? E assim, com muito cuidado, porque assim, gente, o medo, que é aquilo que eu quero conversar agora, o medo é uma coisa séria, sabe? Assim, o medo paralisa. Tem pessoas, tem um aspecto do medo que é natural e que é tranquilo e que é necessário, e tem um aspecto irracional do medo. Algumas pessoas vão levar a esse medo ao extremo, em situações de estresse, em situações mais complicadas, né? A gente vai ter um nível de ansiedade mais alto, e a nossa ansiedade, as nossas fantasias e as nossas crenças, muitas vezes irracionais, elas podem nos levar, por exemplo, a ter sensações mesmo, a gente confundir sintomas, a gente achar que a gente tem alguma doença. E o Cameron era um pouco assim. E aí eu vou dividir um pouquinho essa cena com vocês, tá? Flyer. Alô? Cameron, o que está acontecendo? Muito pouco. Como é que você está? Despedaçado. Sua mãe está aí no quarto? Ela viajou para Decatur. Infelizmente, ela não pôde ficar. Onde é que você está? Eu tirei o dia para descansar. Agora se veste e vem logo para cá. Não posso, imbecil. Tô doente. É maluquice, vem para cá. Mas não dá para sair da cama. Puxa vida, que chato. Agora sai da cama e vem me pegar aqui de carro. Eu estou morrendo.
Você não está morrendo, só não está conseguindo pensar em alguma coisa boa para fazer. Se tem alguém que precisa de um dia de folga, é o Cameron. Ele tem um monte de coisas que precisa descobrir antes de se formar. Se ele for tão tímido na faculdade, seu colega de quarto vai matá-lo. When Cameron was in Egypt's land, let my Cameron go. Olha, desculpe as minhas palavras, mas o Cameron é um cara tão tímido que se ele levar um murro bem no meio da cara, é bem capaz de agradecer. Ansiedade, medo, são coisas sérias. Sérias não no sentido de que a gente deve levá-los a sério e funcionar para paralisar a nossa vida, mas sérias no sentido de que a gente tem que entender que existem pessoas que têm um nível de tolerância menor a determinadas situações e que têm um medo muito grande de adoecer, um medo muito grande de vivenciar situações novas. Isso muitas vezes tem a ver com autoconfiança baixa, né, que leva, lógico, a uma autoestima muito baixa, né? Então, assim, é complicado, é difícil. E eu já escutei muitos relatos de pacientes e de amigos que, às vezes, por exemplo, por estar num quadro de ansiedade, procuram uma emergência no hospital e aí elas escutam assim: não é nada não, é só ansiedade, é emocional. E aí, assim, a pessoa que está sentindo aquilo, muitas vezes ela se sente profundamente desrespeitada, porque, assim, é um sintoma, eu estou sentindo aquilo, é forte, é desconfortável, e você dizer que isso é só emocional, você não necessariamente você está me acolhendo, você não está tentando entender o que eu sinto, né? E aí a gente vê que, assim, num momento como esse, é muito natural, mas eu não recomendo que a gente fique buscando sintoma, a gente fique entendendo os sintomas e a gente fique procurando, né, nos nossos sites de referência. E o que acontece? Nós, à medida que somos sugestionáveis e que lemos certas descrições, nós tendemos a acreditar que estamos sentindo algumas dessas coisas e tendemos até mesmo a avaliar erroneamente. Em 2012, o Nicholas Carr lançou um livro chamado A Geração Superficial. E esse livro é muito interessante porque ele fala, e óbvio, eu não vou citar o nome do site aqui, mas acho que todo mundo vai saber quem é. Ele fala que a partir de um determinado momento, a gente começou a acreditar que a gente fazer uma consulta na internet era suficiente para a gente ter conhecimento acerca de alguma coisa. Então, por exemplo, você tem um sintoma, aí você vai pesquisar para saber o que é, o que acontece, e aí, assim, nós somos regidos, a Gestalt terapia trabalha com o princípio da figura fundo, que é aquilo que se destaca dentro de uma determinada informação. Por exemplo, eu estou aqui na frente dos meus livros que são de verdade, e aí você não vai conseguir ver nitidamente ao mesmo tempo os livros e a mim. Você escolhe o que você quer definir como fundo, né? Os livros são o fundo para que a minha imagem ela possa se destacar. E de acordo com os nossos medos, né, de acordo com as nossas crenças, a gente vai entender que muitas vezes as informações que são negativas, elas funcionam como uma força de atração. Elas têm uma espécie de imã que nos impulsiona na direção delas. Então, por exemplo, você tem um monte de informações positivas acerca de um diagnóstico, mas você não considera, porque como você está com medo, você quer ter uma sensação de que você pode controlar tudo. E uma forma que a gente entende de controlar tudo é buscando informações. A gente vai atrás das informações as mais diferentes possíveis para que a gente tenha a sensação de que a gente sabe tudo. Só que, assim, se você não mesmo um profissional da área da saúde, quando ele passa por alguma situação, ele vai procurar um profissional da área da saúde exatamente para ele ser informado com precisão, com isenção e com qualidade. Então, assim, você com acesso de informações acerca de doenças, você corre o risco de apresentar sintomas ou de pensar que você está sentindo determinadas coisas porque você está sugestionado. Então, assim, muito comum num momento como esse, crises de ansiedade, enfim, se você entende que é uma crise de ansiedade mais importante, mais desconfortável, né? Procura um profissional da área da saúde que possa te orientar, que possa conduzir o processo com mais facilidade para você. Não se sinta, eu acho assim, muito cruel essa sensação, às vezes, quando a gente está apresentando algum sintoma psicológico, emocional,
a gente se sente fraco, a gente se sente julgado, a gente fica com vergonha de estar sentindo isso e muitas vezes um sintoma ele demora mais tempo a ser tratado porque a gente mascara, a gente camufla, né? E é muito complicado, por exemplo, se você está muito ansioso, você tentar disfarçar. Na verdade, assim, o ideal seria que você conseguisse relaxar e ficar tranquilo, porque o sintoma ele vem, ele vai ter uma duração e ele vai passar. Mas assim, é muito difícil você falar isso para alguém que está no meio de uma crise de ansiedade, sem dúvida nenhuma, né? Então, assim, eu peguei esse filme maravilhoso, eu peguei essa cena que eu destaquei do Cameron, e assim, se a gente for passear por filmes e por séries, a gente vai ver vários personagens, né? Tem o George Costanza do Seinfeld, né? Que assim, ele tem tanto medo de adoecer que ele tá o tempo todo com sintomas, o tempo todo com uma sensação de desconforto, e isso também já compromete a minha qualidade de vida porque eu já estou adoecido de alguma forma, eu já estou me privando de muitas coisas. Então, assim, mais uma vez, esses vídeos, eles são, né, uma tentativa de eu pegar os filmes que me marcaram e que eu acredito que tenham marcado algumas das pessoas que estejam vendo e fazer uma leitura disso com uma forma até mesmo de dar uma dica, de orientar. Gente, dica é o seguinte, é uma orientação, né? Assim, às vezes a gente procura uma dica porque a gente acha assim, a pessoa falou X, então agora eu ouvi isso aqui e minha vida vai mudar. Não. Na verdade, assim, todas as coisas que são sugeridas, elas precisam ser aplicadas. E reaplicadas, e reaplicadas, e reaplicadas, até que a gente consiga ter mais qualidade no nosso funcionamento e a gente vai tendo uma sensação de que a gente está mais livre, que a gente está mais solto e que a gente consegue funcionar sim e a gente vai continuar com medo, né, na verdade, mas a gente vai aprender aos pouquinhos a enfrentar os nossos medos. Então, gente, curtindo a vida adoidado.